Oi, galera! Vamos falar sobre radiciação de números inteiros. Mas antes disso, prestem atenção. Vamos falar sobre alguns números quadrados perfeitos, tá? E vamos precisar deles para a gente poder entender a radiciação. Os números quadrados perfeitos, eles são os números que aparecem quando se eleva um número natural ao quadrado. Então, quando eu elevo 1 ao quadrado e tem como resultado 1, eu falo que 1 é um quadrado perfeito. Quando eu elevo 2 ao quadrado e tem como resultado 4, o 4 é um quadrado perfeito. Se eu fizer 3 ao quadrado, como deu 9, o 9 é um quadrado perfeito. E assim por diante. Então, as potências 1, 4, 9, 16, 49, 64 são quadrados perfeitos. Porque se eu der continuidade, ó, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, vão dar os números aí da continuidade desses números. Então, através disso, nós vamos entender a raiz, tá bom? Então, vamos começar a falar de radiciação. Falando de raiz quadrada de um número, nós vamos analisar dois casos. O primeiro caso é quando a raiz quadrada dos números inteiros positivos, tá? E do zero equivale à raiz quadrada dos números inteiros. Por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 9, um número inteiro positivo. Dá 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, se eu falar raiz quadrada de 12, é impossível no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque não vai existir nenhum número inteiro que elevado ao quadrado vai dar 12. E quando eu falar a raiz de 0, vai dar 0. Por que dá 0? Porque 0 ao quadrado é 0. E o segundo caso é quando a raiz do número inteiro negativo não existe nos conjuntos dos inteiros. Por exemplo, não tem como calcular a raiz quadrada de menos 9. É impossível no conjunto dos inteiros. Por quê? Porque não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado dê menos 9, tá? Quando eu pego um número e elevo ele ao quadrado, ele vai dar positivo, ele não vai dar negativo. Observação. Sabemos, por exemplo, que temos dois números que elevamos ao quadrado dão 9. O mais 3 e o menos 3. Ou seja, existem duas raízes quadradas do número 81. Porém, convencionou-se que o símbolo raiz quadrada de 9 representa a raiz positiva do 9, tá? Então, não precisa botar raiz quadrada de 81 é igual a 9, tá? Então, você tem que botar ali, não precisa botar mais 9 ou menos 9, tá? É só a gente colocar 9. Assim, para indicar a raiz negativa de 81, o sinal de negativo fica do lado de fora, tá? Então, raiz quadrada de menos 81 é igual a menos 9. Tá vendo que o sinal de negativo tá do lado de fora? Então, tem que ficar do lado de fora do radical.